Pessoal, muito bem-vindos. Aqui a gente começa porque serão 2 vídeos. Nós veremos em 2 vídeos o Código ANBIMA de regulação e melhores práticas para distribuição de produtos de investimentos. Lembrando que aqui a ANBIMA está agindo como uma entidade de autorregulamentação. A ANBIMA tem a função de informar, tem a função de educar e tem a função de autorregular também. Relembrando, 2 segundinhos. Lembra que a ANBIMA é uma associação, Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais. Ela, enquanto associação, cria regras que devem ser seguidas pelos próprios associados ou pelas instituições aderentes a um código específico. Por isso que a gente chama essa prática de autorregulação, porque é a associação representando os seus associados, criando regras que vão ser seguidas pelos próprios participantes do mercado. Por isso, autorregulação. E lembra, tem vários manuais, vários códigos. Cada código disciplina uma determinada atividade. A gente tem o Código ANBIMA de administração de recursos de terceiros, de ofertas públicas, e a gente tem o Código ANBIMA de distribuição de produtos de investimentos. É claro que esse código tem como objetivo disciplinar, normatizar a distribuição de produtos de investimentos. E lembra, a distribuição de produtos de investimentos é uma atividade muito importante para os associados da ANBIMA. É a função que, por exemplo, você muito possivelmente desempenha ou desempenhará no banco, distribuindo produtos de investimentos, distribuindo fundos de investimentos, por exemplo. Então, você tem que estar em linha com este código. Antes de começar, usando os nossos slides, é bom destacar o seguinte: para fins de prova, sempre que a gente trabalha com códigos ANBIMA, a gente tem que destacar alguns pontos que são similares a todos eles. Alguns pontos que permeiam todos os códigos de autorregulação da ANBIMA. Primeiro ponto: quem é obrigado a cumprir o que está no código? Lembrando que o código vai ser destinado ao que a gente chama de instituições, as instituições participantes. Quem são as instituições participantes? Lembra que as instituições participantes, elas são um conjunto formado pelos associados, é claro. Os associados têm que cumprir tudo que a ANBIMA manda. Lembra, a partir do momento que eu me torno associado, o Banco do Brasil se tornou associado, Bradescão, Itaú, Santander, associado da ANBIMA, tem que cumprir tudo. Todos os códigos que a ANBIMA emite devem ser cumpridos pelos associados. E eu tenho a figura também do aderente. Lembra, olha só, aderente como próprio... Eita, nomezinho estranho. Como próprio nome, aderente, como o próprio nome acaba nos fornecendo, o aderente vai fazer a adesão a um código específico. Adesão ao código. Logo, ele vai ser obrigado sim a cumprir o quê? A cumprir tudo aquilo que está no código específico que ele fez a adesão. O Bradesco é um associado, mas a corretora XPTO, por exemplo, a corretora XPTO e XPTO, exemplo, é só aderente a um código específico. Bacana? Então, a soma desses 2 caras, dos associados com os aderentes, vai nos dar o que a gente entende de instituições participantes. Essas instituições participantes, elas devem cumprir o código específico. E lembra, qual o objetivo do código? O objetivo do código é fazer uma autorregulação. Ou seja, aperfeiçoar a regulação existente. Lembra, a autorregulação visa aperfeiçoar o funcionamento do mercado, visa melhorar o funcionamento do mercado. Ele nunca vai se sobrepor a legislação. Quando nós trabalhamos com a ANBIMA, nós deixamos isso daqui bem claro.
Uma coisa é a legislação, a regulamentação oficial lá do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central e da CVM. As normas desses carinhas não tem não querer, é obrigatório, é regulamentação oficial, é o Estado agindo através deles. E quanto ao Estado, putz grila, eu posso até achar ruim, mas eu tenho que cumprir. Agora, a autorregulação, ela não pode disciplinar nada contra a regulação oficial. Ela visa aperfeiçoar o funcionamento do mercado. Tanto é que fica bem claro em todos os códigos que não há sobreposição à legislação. Não se sobrepõe. Se a legislação diz A, tem que fazer A. Aí se o código diz B, C, tem que fazer A. O código vai vir para criar regras para aperfeiçoar o funcionamento do mercado. Claro, sempre o código, todos os códigos vai colocar o seguinte, que ele busca a concorrência, hoje está difícil, hein? A concorrência leal entre os participantes. Porque, lembra, não pode ter favorecimento. O diretor trabalhou no banco A, no banco B, no banco C, no banco D, ele vai criar regras para favorecer. Não há, a Anbima não favorece nenhum dos associados, nenhum dos aderentes. Ela vai criar regras para que o mercado funcione pautado na ética, pautado no respeito ao cliente final e sempre buscando promover a concorrência leal entre os amiguinhos, entre os associados e os aderentes. Claro, com concorrência leal eu tenho práticas eticamente responsáveis e isso faz com que o mercado cresça. Aquele mundo de Alice, né? Lembra, as questõezinhas de prova quanto aos códigos, elas acabam sendo bastante intuitivas, porque esses códigos visam sim o aperfeiçoamento do mercado. Aperfeiçoar não é contra o estabelecido pela regulamentação, é de fato aperfeiçoar, melhorar o que já tem. Bacana? Nunca se sobrepor. Beleza, Eduardo, entendi então que esse código vai fazer de tudo, vai criar regras para que o mercado funcione da melhor maneira possível, sempre promovendo a concorrência leal entre os participantes. Mas para qual atividade? Lembra? Nós estamos falando do Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas para distribuição de produtos de investimentos. Esse é o código que está em vigor desde maio de 2019, logo atualizado, tudo bonitinho. Ele vai disciplinar as atividades de distribuição de produtos de investimentos. O que é a atividade de distribuição de produtos de investimento? É a oferta de produtos de investimentos de forma individual ou coletiva, resultando ou não em investimento, assim como a aceitação de pedido de aplicação por meio de agência bancária, plataforma de atendimento, centrais de atendimento, canais digitais ou qualquer outro canal estabelecido para este fim. Respire e olha para mim. O processo de distribuição de investimentos, ele abarca a oferta de produto de investimento. Sempre que tu ofertar um produtinho, vou ofertar um CDBzinho, vou ofertar um fundo de investimento, cotas de fundo de investimentos, você está fazendo a distribuição de produtos de investimentos. E se a tua instituição for associada ou aderente a esse código, tu vai ter que respeitar ao que está aqui. E lembra, é a oferta de produtos de investimento, isso pode ser questão de prova, olha lá para ti, feita por qualquer meio, Não é só aquela oferta de produto de investimento feita de maneira tradicional. Qual é a maneira tradicional? Aquele tete a tete. Quando o cliente senta na tua frente, que tá um CDBzinho, que tá um fundo de investimentos. Não é só essa modalidade tradicional. Porque a gente sabe, hoje os canais de distribuição são os mais diversos possíveis. Envolve também o canal digital, envolve plataformas de atendimento, centrais de atendimento. Bacana? Fica bem claro, ou qualquer outro meio estabelecido para este fim. Então, lá na prova, não cai em pegadinha.
O Código de Distribuição para Produtos de Investimentos, ele abarca a oferta, a distribuição de produtos de investimentos realizadas em qualquer meio. Outro ponto importante que você já deve estar acostumado ou terá que se acostumar, a oferta de investimento nem sempre vai ser exitosa. Ou seja, nem sempre o produto que você oferece vai ser efetivamente comprado pelo cliente. Por isso que fica bem claro, resultando ou não em aplicação de recursos. A simples oferta do produto de investimento já configura a distribuição. A tenteada já é distribuição e tu tem que seguir o que está aqui. Bacana? E claro, aquelas atividades acessórias prestadas ao investidor, tais como a manutenção de portfólio de investimento e fornecimento de informações periódicas acerca do investimento realizado. Então, envolve sim aquilo que é mais intuitivo, que é a oferta de produtos de investimentos, e envolve também o pós-venda. O pós-venda, divulgação de informação, envio da cota, envio do extrato, enfim, isso daí também abarca o que a gente entende como atividade relacionada à distribuição de produtos de investimentos. Bacana? Todo código tem um objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo desse código vai ser sempre, olha só, os objetivos eles sempre buscam salientar alguns pontos ligados à ética, à manutenção de elevados padrões éticos, à padronização das práticas. Como assim padronização das práticas? O essencial vai ser padronizado. Então, se eu for no Itaú, no Santander, no Bradesco, no Banco do Brasil ou na Caixa, a distribuição vai ser essencialmente a mesma. Vão seguir o mesmo arcabouço regulatório. Claro, o que vai mudar vai ser o atendimento, o que vai mudar vai ser o ambiente, enfim, um café mais geladinho, mais quentinho, tratamento de senhor, doutor. Mas, em essência, o atendimento vai ser o atendimento no sentido de cumprimento a regras vai ser padronizado. E claro, como a gente destacou no início, a preconização da concorrência leal. Beleza? Então são objetivos: a manutenção dos mais elevados padrões éticos e a consagração da institucionalização de práticas equitativas no mercado financeiro e de capitais. Claro, eu vou buscar a concorrência leal, a padronização dos procedimentos. Os procedimentos vão ser padronizados, porque procedimentos são feitos com base em normas. Agora, o atendimento aí varia de instituição para instituição. Alguns são mais receptivos, outros não, enfim. O estímulo ao adequado funcionamento da distribuição de produtos de investimentos. Olha só como fica intuitivo lá na hora da prova. A transparência no relacionamento com os investidores de acordo com o canal utilizado e as características dos investimentos. Essa parte aqui a gente vai bater bastante, principalmente lá na parte, no videozinho 2, na parte que vai trabalhar com a publicidade. Veja, na publicidade, a linguagem utilizada tem que ser uma linguagem bastante clara, uma linguagem adequada ao público-alvo. Eu não vou falar com uma pessoa que não tem tanto conhecimento com uma linguagem técnica, não. A linguagem tem que ser clara. E eu tenho que passar as informações necessárias para o cliente tomar a decisão. Olha só que responsabilidade. No processo de distribuição, eu vou repassar as informações que o cliente vai utilizar para tomar as decisões. Para tomar a decisão de investe ou não investe. Eduardo, então eu vou dourar a pílula para ele comprar. Não, lembrando que no mercado financeiro os jogos são repetitivos. Ele não vai ser teu cliente só para aquele produto. Na semana que vem ele vai voltar, no mês que vem ele vai voltar. Então eu tenho que dar informações verdadeiras, informações tempestivas, informações claras para aquele investidor tomar a decisão dele. Bacana? E a qualificação das instituições e de seus profissionais envolvidos na distribuição de produtos de investimentos. Veja, ó, fica claro aqui no código que você que faz parte do processo de distribuição tem que ter qualificação. Você tem que fazer alguns cursinhos,
Volta e meia aparece aí no banco alguns cursos que você tem que fazer para quê? Para se qualificar, para estar de acordo aqui com os procedimentos que são estabelecidos. E quais são os princípios gerais de conduta, Eduardo? Os princípios gerais de conduta que eu devo observar no processo de distribuição. Sempre exercer suas atividades. Olha só o caráter ético, de novo. A ética é muito importante. A ética vai além daquilo que a lei pede. Você tem que desempenhar as suas atividades com a boa fé, com transparência, principalmente com relação às informações prestadas, com diligência, ou seja, fazer o trabalho bem feito, e lealdade. Cumprir todas as obrigações devendo empregar no exercício de suas atividades o cuidado que toda pessoa prudente e diligente costuma dispensar a administração de seus próprios negócios. Aqui é quase bíblico, né? É fazer para os outros, é fazer para o cliente, desempenhar com relação ao cliente o mesmo atendimento que você gostaria de receber. É recíproco. Divulgar informações claras e inequívocas aos investidores acerca dos riscos e consequências que poderão advir dos produtos de investimento. De novo, informação é fundamental. Informações divulgadas de maneira clara, de maneira objetiva. E identificar, administrar e mitigar eventuais conflitos de interesses que possam afetar a imparcialidade das pessoas que desempenham funções ligadas à distribuição de produtos. Lembra, isso é global também. Eu tenho que identificar potenciais conflitos de interesse. Lembra que isso é global. Isso os controles internos buscam também. E aqui é eu identificar potenciais conflitos de interesses ligados ao processo de distribuição de investimentos. Então, ligado à atividade elegível, que nesse caso é a distribuição de produtos de investimentos. E sempre que eu detectar eventuais conflitos de interesse, eu tenho que atuar para mitigar esses conflitos de interesse. E na parte de distribuição de produtos de investimento, o conflito de interesse é muito relevante. Imagina, tu tem meta lá no banco, e mesmo que não tenha uma meta lá no banco, mesmo que não tenha uma performance, um prêmio por bater meta, você tem um incentivo de manter o seu emprego. Então, você pode ter um incentivo de vender qualquer produto para qualquer um para manter o emprego ou para ganhar o bônus lá no final do ano. Então, a instituição financeira ela tem que desenhar de maneira bastante adequada os incentivos para não haver conflito de interesse, para não acabar levando o funcionário a vender qualquer produto para qualquer um só para bater meta e ganhar bônus no final do mês. Lembra, no mercado financeiro não é só uma operação. Eu, instituição financeira principalmente, eu quero cliente para o resto da vida. E lembra que você hoje é funcionário da instituição A, da instituição B, mas você pode sair dessa instituição e ir para outra instituição ou seguir carreira solo, que virou moda no mercado agora. Se você fizer isso, lembra que você é sua placa também. Então a gente tem que sempre ver o desdobramento do que vai acontecer lá na frente. E para finalizar essa primeira parte, as informações. As instituições financeiras devem estabelecer mecanismos para propiciar o controle das informações confidenciais, reservadas ou privilegiadas, assegurar a existência de testes periódicos de segurança para sistemas de informação, em especial aqueles mantidos em meios eletrônicos. Isso daqui, vai ao encontro do que a gente viu lá na parte de controles internos. Implementar e manter treinamentos para os sócios, diretores, administradores e profissionais que tenham acesso a informações confidenciais, reservadas ou privilegiadas. Aqui nós temos o dever ético e legal da confidencialidade. Lembra, você enquanto distribuidor de produtos de investimentos, você vai ter acesso a muitas informações sobre o cliente. Você vai ter muitas informações sobre o patrimônio do cliente,
sobre o grau de riqueza desse cliente. E essas informações, elas devem ser mantidas confidenciais ao longo do tempo. Tanto é que, por exemplo, as instituições participantes, elas são obrigadas a exigir que os seus profissionais, isso daí você certamente já fez, as instituições participantes são obrigadas a exigir que os profissionais assinem contratos de informação. O que são esses contratos de informação? Esses são contratos de manutenção de informação. Então, vocês assinam esses contratinhos, cada instituição chama de um nome específico, mas são contratos nos quais você, que está ligado ao processo de distribuição e tem acesso às informações, assume a responsabilidade de manter a confidencialidade. Por isso que eu digo que manter as informações, a confidencialidade das informações, tem um aspecto ético da confidencialidade e um aspecto legal. Sigilo bancário entra aqui também. E lembra, estas informações, elas ficam guardadas também, arquivadas. Eu tenho que ter de tempos em tempos testes, ou seja, testes periódicos, para ver se os sistemas de informação são seguros, se eles não podem ser acessados por alguém que não tem alçada, ou pior, se eles podem ou não podem ser acessados de fora da rede, via hacker. Então, por isso que de tempos em tempos eu tenho que fazer testes periódicos para verificar a segurança dos sistemas de informação, como nós vimos lá em controle de internos, especialmente naqueles mantidos em meio eletrônicos. Aquele sisteminha que eu vou lá e preencho com as informações. Será que alguém que não tem alçada consegue entrar nele? Será que alguém de fora do banco, lá um hacker, consegue acessar? Bom, de tempos em tempos eu tenho que fazer teste para ver se aquele sistema é confiável. Se é, bacana, ótimo. Se não é, opa, eu vou ter que aperfeiçoar o sistema também. E lembra, boquinha de siri, o que tu ouve aí no banco do cliente é confidencial. Não posso sair falando de informações do cliente para outros ou de informações privilegiadas sobre um determinado negócio, por exemplo. Bacana? No próximo vídeo a gente vai começar a ver a publicidade de fato. Como se dá a publicidade? Tem um fundo de investimento aqui, diferenciar material publicitário de material técnico. Isso a gente vê no próximo vídeo. Até lá, nos encontramos logo logo.